Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou endocrinologista e eu dedico uma boa parte do meu estudo, do meu tempo para combater essa doença que atrapalha a vida de um monte de gente, que é a obesidade e o pré-diabetes, diabetes, síndrome metabólica. A gente está pisando muito na bola, o tratamento não é eficiente. Por exemplo, 73% das pessoas diabéticas não estão controladas. Muitos dos nossos adolescentes estão engordando. E o tema de hoje é 5 motivos para não usar a tapioca no tratamento do emagrecimento. Então, primeiro motivo, tá? Primeiro motivo, a tapioca, ela é farinha. E um dos mecanismos de saciedade, o que é mecanismo de saciedade? É quando o meu corpo se sente satisfeito com o alimento. É a mastigação. Quanto mais sólido o alimento, quanto mais eu mastigar, menos eu vou ter necessidade de comer. O estresse nos músculos mastigatórios vão enviar um sinal para o meu hipotálamo dizendo que aquele alimento já basta, que eu não preciso comer mais. Alimento na forma de farinha, eu vou comer mais do que o suficiente, porque ele já vem pré-mastigado. Então a tapioca é um péssimo alimento para a saciedade, diferente, por exemplo, da mandioca, que é um alimento íntegro, natural, que tem fibras e que eu vou precisar mastigar para comer. O segundo ponto é a própria mandioca, né? Então a tapioca ela vem da mandioca. A mandioca é um alimento com elevado índice glicêmico e elevada carga glicêmica. O que é índice glicêmico? É a capacidade que esse alimento tem de elevar de forma rápida minha glicose. E com isso o meu corpo vai precisar de elevar rapidamente a minha insulina. Então, quanto maior os níveis de glicose e insulina, mais difícil é para o emagrecimento, ok? E carga glicêmica é a quantidade de açúcar que eu tenho em uma determinada quantidade de gramas. Por exemplo, em 100 gramas de tapioca, eu tenho uma quantidade muito grande de açúcares. Então, a tapioca é um dos alimentos que tem maior carga glicêmica na natureza. Então, ele tem elevado índice glicêmico, elevada carga glicêmica. Isso a mandioca, tá? Não estou falando da tapioca. A tapioca é muito mais, porque está na forma de farinha, ok? Terceiro ponto, a tapioca é um alimento que precisa ter aditivos alimentares. Essa tapioca que a gente compra embalada, ela precisa de antibióticos, antifúngicos e conservantes. Senão ela vai estragar muito rápido e não vale a pena eu produzir esse alimento. Ele vai estragar, ele não vai ter tempo de prateleira. Tá? Terceiro motivo então é esse. Quarto motivo, a tapioca, quando ela é moída, nesse momento ela está sendo exposta ao oxigênio. Então todo o alimento natural ele tem compostos bioativos, que são alimentos traços, são micronutrientes, são antioxidantes, são substâncias que a própria planta tem para combater o próprio envelhecimento. Então, as plantas também têm atividade antioxidante, atividade antiglicante, eles têm um sistema também de defesa. Então, se eu exponho essa tapioca ao oxigênio, eu vou perder rapidamente esses compostos bioativos que são de extremo interesse na obesidade, porque a obesidade é uma doença da inflamação crônica. E eu preciso combater a inflamação crônica. Para isso eu vou utilizar os compostos bioativos, ok? E o quinto motivo, a tapioca ela vem em uma embalagem. Geralmente é uma embalagem plástica ou é uma embalagem que tem resina epóxi. Então esse plástico que vem na embalagem da tapioca, ele vai liberar substâncias nesse alimento. E quanto mais tempo esse alimento tiver de prateleira, mais contaminado ele será por plástico. Esses são 5 motivos que eu falei, poderia falar outros, tá? Falando bem da tapioca, né? A tapioca ela não tem glúten, ela vem de uma raiz, então ela não é um alimento que você vê muito em alergias. É muito melhor eu comer uma tapioca do que o trigo. Não vou falar só mal da tapioca, né? E por que que tanta gente
indica tapioca. Então, por quê? Muitos pacientes querem ganhar massa muscular. Se eu quero ganhar massa muscular, se eu quero engordar ou se eu quero hipertrofia, a tapioca é um excelente alimento, porque eu tenho que comer muito. Então ela está na forma de farinha, eu vou comer muito. É muito difícil, por exemplo, uma dieta de 3.000 calorias para hipertrofia, você tem que comer toda hora. Então, alimentos na forma de farinha são muito interessantes. A tapioca dá pico de insulina, vai aumentar a massa muscular, mas não para aquele paciente que está com obesidade inflamado. Esse paciente, no máximo, ele vai comer uma mandioca natural. Ou uma mandioca que você descascou e congela lá, isso preserva os compostos bioativos. Não preserva 100%. O bom é eu pegar aquela mandioca, descascar ela, de preferência ali na hora do consumo, e cozinhar ela numa panela de pressão e comer essa mandioquinha cozidinha, maravilhosa, um alimento natural, um alimento com baixo índice de agrotóxicos, tá? É um alimento que não dá tanta praga, mas não dá tanta praga, então era isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Por quê? Porque o que eu vejo de gente falando, não, eu tô comendo tapioca de manhã, de tarde, de noite para emagrecer. Pera lá. Então isso aí não faz nenhum sentido, tá? Se tem alguém falando isso para vocês, eu sinto muito, mas não é verdade. Um abraço e até o próximo vídeo.